é pelo lado esquerdo. E com a formação de hoje, o Arrascaeta foi para o lado esquerdo, né? Então o Arrascaeta ele jogou centralizado em alguns momentos, mas caindo um pouco mais para o lado esquerdo. E o Gabigol fez essa função pelo lado direito para deixar o Pedro um pouco mais centralizado. Então quando a gente via o Flamengo em alguns momentos com dois atacantes, era Pedro e Gabigol, com o Arrascaeta um pouco mais centralizado. Quando o Flamengo se movimentava com duas beiradas e o Pedro centralizado, era o Gabigol que fazia esse lado direito. Então, como o Zupac falou, é entender o que o Paulo Souza está pensando, né, com relação ao time base do Flamengo e titular, o principal time do Flamengo, e aí essa briga por posição entre Pedro e Bruno Henrique. O Lázaro foi muito bem hoje. Eu acho que o João Gomes saiu para entender um pouco como é que o Andreas iria jogar. O Bruno Henrique também no momento, né? Eu acho que é para entender também como é que o Pedro iria se encaixar com o Gabigol. Eu acho que essa briga também vai se acirrar um pouco mais entre o Everton Ribeiro e talvez o Lázaro. Porque o Lázaro, quando ele entra no jogo contra o Atlético Mineiro, ele vai bem. No jogo de hoje ele foi muito bem também, ele dá uma assistência pro Gabigol, ele começa também a jogada, ele começa a jogada que passa pelo Arrascaeta e o gol do Pedro. E eu particularmente, eu não vejo o Everton Ribeiro com muito futuro, né, nesse lado esquerdo do Flamengo. A gente sabe que o Everton Ribeiro ele funciona muito bem pelo lado direito, é um meio atacante e não é um jogador que, né, ele jogou muito tempo atrás pelo lado esquerdo do campo, né, porque ali você tem que fazer também em alguns momentos algumas movimentações defensivas para apoio, né, para ajudar ali o terceiro zagueiro pelo lado esquerdo. Então, são situações que o Paulo Souza vai trabalhar e acho que o mais importante dizer pelo lado do Flamengo é isso, que essas peças renderam. Então, todos os jogadores que entraram hoje foram muito bem, os que permaneceram como titulares, eles entregaram o que o Paulo queria, que era intensidade. O Flamengo foi um time muito intenso hoje. E para completar um pouquinho, só que eu sei que vai dar um pouco mais de assunto, eu concordo com o Zupac em termos. Eu acho também que o lance de penalidade ela aconteceu. O Pedro ele faz um movimento que não é natural com o braço. Seria até bacana para o jogo, né, se acontecesse esse pênalti, porque seria 1-1. E aí a gente entenderia como é que o Flamengo iria reagir com esse resultado. Talvez o Botafogo se motivasse também com esse gol. E o lance do Fabrício Bruno, eu acho que tem uma disputa antes, depois ele sai um pouquinho atrasado. Eu não vejo como lance de expulsão, mas respeito a opinião do Zupac e vamos ver como é que vai ser esclarecido aí, talvez pela Renata. Renata Ruel já chega para cravar a opinião aqui, ela com todo histórico de arbitragem. Sim. E a nossa comentarista, é a nossa opinião. Agora, Capita, quer dizer então que Lázaro pode ser titular com Paulo Souza, é isso, né? Pelo que ele tem mostrado, pelo que ele mostrou nesses 2 últimos jogos, Edu, eu acho que ele entregou até mais do que o Everton Ribeiro nessa função. O Everton com a bola no pé, ele é muito bom, né? Ele tem uma maneira de jogar que eu acho incrível e não é à toa, né? Que o cara chegou na seleção brasileira, convocações para a seleção. É um jogador que teve um pouquinho, uma queda de rendimento, mas a gente sabe da importância que ele tem para o Flamengo e agora vive uma nova experiência. Então ele sai do lado direito do campo como um meio atacante e vem atuando pelo lado esquerdo e aí fazendo um pouco mais esse corredor, porque ele, como eu disse, ele tem que apoiar um pouco, fazer algumas movimentações defensivas, né, que se pede mesmo jogando com 3 zagueiros, e tem que usar o corredor também, né, usar a beirada do campo pelo lado esquerdo. O Lázaro tem mais intensidade para isso, o Lázaro é mais jovem, o Lázaro ele consegue fazer isso muito bem, então ele recompõe em alguns momentos, ele consegue dar essa ajuda para o sistema defensivo e tem muita força para frente também. Então é lógico que os nomes ainda não se comparam. O Everton Ribeiro é muito mais jogador do que o Lázaro, mas nessa função pode ser que o Paulo Souza opte em utilizar mais o Lázaro do que o Everton Ribeiro. E talvez ele pense em algum momento em voltar o Everton para a posição que o Everton está mais acostumado. Lázaro, que é um belo nome, porque é o nome do meu pai. Beijo, pai. Grande, Lázaro Elias. Vamos dar uma olhada, então, números do Lázaro, do Flamengo. Olha aí, pedindo espaço, 6 jogos, 57 minutos por partida. É bastante, né? 2 gols, 3 assistências, 60, quase 70 minutos para participar de um gol. Vamos lá ao estádio Newton Santos com Pedro Henrique Torre. Alô, Pedro, Lázaro pode ser titular, então. É isso? Boa noite.
Tudo bom, Edu? Muito boa noite para você, boa noite também para o Fábio, Zupac, todos os amigos que acompanham a gente nesse Sport Center. Olha, não surpreenderia não o Lázaro ter mais e mais chances nessa temporada, porque o garoto, camisa 13 ali, de fato, tem entrado muito bem. Inicialmente, até nos primeiros jogos, assim, com Paulo Souza, causou muita estranheza em muita gente ali, ver o Lázaro ali entrando como ala esquerdo, como uma possibilidade ali, né? Muita gente pensava talvez no Bruno Henrique, o Everton Ribeiro não causou tanta estranheza, começou a carreira ali como lateral esquerdo, meia também ali pelo lado esquerdo, mas quando entrou o Lázaro, causou muita estranheza. O garoto aproveitou, teve boas partidas ali no início do Campeonato Carioca, entrou contra o Atlético Mineiro nessa função, deu logo um passe, uma assistência para o gol do Bruno Henrique e aqui entrou de saída já no estádio Newton Santos, teve ótimo aproveitamento aqui, desempenho nessa partida, no clássico aqui, foi um dos destaques do Flamengo, que de fato teve uma ótima apresentação nessa vitória de 3-1, então chama cada vez mais atenção e chamou também a minha atenção, aí o Fábio Luciano estava falando, o Lázaro ele tem cada vez mais a questão da intensidade. E um dos argumentos, aliás, do Rogério Ceni no passado, quando foi perguntado sobre o Lázaro há mais ou menos um ano, por que ele não utilizava tanto o Lázaro, uma das joias da base do Flamengo, multa de 80 milhões de euros, todo mundo falava bastante desse jogador, ele argumentou que de fato faltava intensidade ao Lázaro nos treinamentos. Então, como é que é a evolução de um garoto em um ano, né? Ele é elogiado agora pelo Fábio Luciano pela intensidade, faltava intensidade há um ano, muda demais a vida de um garoto no futebol, a transição para o profissional, então agora ele passa a ser, de fato, uma das opções para o técnico Paulo Souza, com assistências, participou muito bem ali do segundo gol com o Gabigol e está muito entrosado mesmo, o Flamengo mais organizado, está muito entrosado com os companheiros. Não me espantaria mesmo assim se o Flamengo, pensando em mercado, acho que pode achar um reforço dentro do próprio elenco mesmo, dentro de casa, que é esse garoto Lázaro, de 19 anos, que vai aparecendo como um dos nomes principais até, a gente pode dizer, desse início de temporada, início de trabalho do técnico Paulo Souza. Edu. Pedro, para fechar, por enquanto, daqui a pouquinho a gente vai também com a Roberta Barroso para falar mais das coisas do Botafogo. Ela conversou com o John Textor e a gente vai falar já já com ela também. Goleiro, o Flamengo ainda procura um goleiro? Está em busca sim, Edu. Está em busca de um goleiro sim. Já estava em busca desde o início da temporada, porque o Flamengo tem o Diego Alves, já veteraníssimo, né? Teve alguns problemas, enfrentou alguns problemas físicos nas últimas 2 temporadas, baixa assiduidade, assim, jogando. O Hugo, muito potencial, mas tem encarado muitas falhas, assim que chegou no Flamengo, a comissão técnica do Paulo Souza apostando no Hugo, mas essas 2 falhas no Fla-Flu e na Supercopa, claro que geram um baque. Assim que acabou o jogo hoje, o Paulo Grilo, preparador de goleiros do Paulo Souza, foi direto lá no gol onde estava o Hugo, deu um forte abraço nele, quer dizer, é um momento que de fato é de pressão em cima do jogador e o Flamengo está buscando, até porque perdeu o César, que era um jogador mais experiente aqui no Flamengo, já saiu, acabou o contrato dele, e o Gabriel Batista também acabou negociado, então o Flamengo tem um desfalque também no número de goleiros, tem o Matheus Cunha, que estava da Copinha, quer se reforçar, e aí tem a possibilidade de buscar no mercado um jogador mais experiente. A gente ainda não vai especular nenhum tipo de nome, mas o Flamengo está em busca no mercado sim, até quando foi para a Europa, em busca de um jogador para, de repente, assumir a função ali de titular mesmo para esse restante de temporada, Edu. Muito bom, Pedro, obrigado. Qualquer coisa é só chamar, a gente volta contigo aí. Já já também as entrevistas coletivas no estádio Newton Santos. Bom, o Flamengo vence por 3-1, 2 bolas na trave. O Gatito, do outro lado, o goleiro foi muito bem, evitou outros gols. Então, mostra um pouco o que foi o jogo, isso aí. Queria a sua opinião também sobre o Lázaro. Essa questão do Lázaro, surpresas, né? E é isso que a gente vê. O Paulo Souza chega ao Brasil e não vê aquele cara como titular absoluto. Sim. Talvez por não ter acompanhado a história do Flamengo de perto. O olhar viciado, né? O olhar acostumado às mesmas situações, né? Então, ele mexe no Everton Ribeiro, ele mexe no Felipe Luiz, ele mexe no Gabriel, né? Porque quando a gente pensa no ataque Pedro e Gabriel, como falou o Fábio, como o Arrascaeta está pela esquerda, o Gabriel cai pela direita. E parece mais a movimentação que o Gabriel executava no Santos,
na primeira... antes dele ser vendido, né? Quando ele jogava aberto, era o Ricardo Oliveira de centroavante, o Giovani ou o Marquinhos Gabriel de um lado e o Gabriel Barbosa, o Gabigol, do outro lado, aberto pela direita. Fazendo essa diagonal que ele sempre gosta de fazer, buscando o chute, ele é canhoto, né? Centroavante canhoto, faz a diagonal para bater, né? Então, e claro, com toda a liberdade. Então, o Paulo Souza, ele vem mexendo, porque ele chega para fazer o trabalho dele, não chegou para fazer o trabalho dos outros, mesmo reconhecendo tudo que o Flamengo já construiu. E ele vai descobrindo, né? Então o Lázaro é uma descoberta do Paulo Souza, não como revelação, mas como sequência, como intensidade, como a função que ele vem executando, né? Então essa é um dos ganhos que o Flamengo tem nesses primeiros meses do Paulo Souza, é a discussão do Lázaro. Em que momento a gente discutiria se o Lázaro poderia desbancar o Everton Ribeiro? Esse é um ganho da temporada, né? E olha que o Paulo vem mexendo bastante no elenco do Flamengo, porque é assim que ele trabalha e é assim que tem que ser feito, em especial nesse momento do ano. E o Flamengo perdeu um jogador que seria muito importante nessa rotação, que é o Michael. E o Marinho, que foi contratado, vem entrando menos, né? O Marinho hoje entrou na reta final, contra o Atlético o Marinho não entrou. Sim. Então o Flamengo, teoricamente, perde um jogador no ataque que fica jogando o tempo inteiro quase como titular, que era o caso do Michael. E tudo bem, porque o Flamengo vem se encontrando mesmo assim. Eu acho que esse é um ponto, né? Nesse estágio da temporada, ainda inicial, o Paulo Souza tem pelo menos uns 15 jogadores no mesmo nível de competição e entrando na maneira que o time quer jogar. E isso é muito importante, porque não vão ser só 11 que vão fazer parte desse Flamengo. Bom, olha, meu pai chama Lázaro há 86 anos. Antes vai fazer 87, então é antes, né? do Flamengo. É antes do Flamengo. E neste momento nós temos Fernando Lázaro, que ainda é técnico do Corinthians. Já a gente vai falar do Vitor Pereira, confirmado o português como técnico do Corinthians. O Fernando Lázaro fica como assistente. E temos o Lázaro do Flamengo. Se destacou mais uma vez, boa partida. Vamos ouvi-lo, o Lázaro do Flamengo. Estou bastante feliz, né, pela vitória, pelo desempenho. Feliz, mas não satisfeito, né, porque a gente tem muita coisa pela frente ainda e muitos pés no chão, que tem muito trabalho ainda pela frente. Mas, como eu falei, a gente sabe do sabor, né, tipo gostoso que é de ganhar um clássico, dá tranquilidade na semana também. Mas a tranquilidade para trabalhar, porque já tem o próximo jogo contra o Resende. E então esse grande trabalho que o Mister está fazendo conosco, a gente está sabendo lidar bem e, se Deus quiser, esse ano aí ter grandes coisas pela frente. Destaque na partida, o Pedro também. Números do atacante nesta temporada: 4 jogos, 3 como titular, 65 minutos por jogo, 3 gols já. É o segundo artilheiro da equipe. 21 finalizações, nesse quesito ele é o número 1. 8 finalizações certas, segundo, 4 chances criadas. É isso, né? O Pedro é um pouco isso. Bobeou, o homem pimba. Tá na briga, né, Capita? Assim, Edu, tá na briga. O Pedro sempre esteve na briga, né?